Então, a justificativa da parceria com a universidade, sobretudo esses três aspectos da relevância social, do controle social e da sustentabilidade. Vamos falar aqui de cada uma delas. A relevância social é da necessidade da universidade estar próximo da comunidade, fazendo sua parte social. É interessante a gente falar sobre o controle social. A gente vê que esse assunto é bem extenso porque ele tem duas pernas, que é sempre o Estado, quando a gente ouve falar do Estado fazendo o controle do cidadão, é uma coisa, é o que é mais evidenciado, né? O controle policial, o controle das instituições sobre o cidadão. Se vai ter eleição, você, cidadão, tem que ter um título de eleitor, é o Estado controlando o cidadão para exercer seus direitos até, mas é o Estado sempre controlando. Nessa função onde a gente está tratando, é diferente. É o cidadão monitorando e controlando o Estado. Olha a diferença disso, né? Esse controle social ao que nos refere nesse trabalho é o controle social do cidadão sobre o poder público, que é diferente do controle do poder público sobre o cidadão. Então, essa parceria a gente vai tratar sobre o controle social, ou o chamado controle popular, ou controle comunitário, pode colocar o nome que for, mas é o cidadão fazendo o monitoramento, o cidadão aqui fazendo o monitoramento das ações de Estado, monitorando, buscando, sobretudo aqui, resultados. Resultados estes que são tão prometidos, não é? A gente vê que isso é uma ação que os cidadãos não retomam o monitoramento e o Estado, o poder público, através de seus representantes, estão sempre fazendo o quê? Promessas. Estão sempre colocando as dificuldades e o cidadão sempre recorrentemente vivendo as mesmas situações. Então, essa é a ideia do controle social. Sustentabilidade é outro assunto e outro tema dentro desse conceito, justificando a relevância dessa parceria, que não coloquei na ordem, mas a gente não pode falar de uma coisa sem falar do básico dessa coisa. Então, por exemplo, o que se ouve falar é muito dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento. Meus amigos, minhas amigas, não há condição de ter desenvolvimento, que isso também, desenvolvimento, é um mundo de informações. Não há como se falar em desenvolvimento sem falar em políticas básicas. Toda política pública, ela tem a política básica e ela vai seguindo uma escada, uma política de média complexidade e a política de alta complexidade. Então, nessa política básica, ela tem que subir uma escada até chegar à média complexidade e à alta complexidade. Mas a mais importante de todas é a política básica. Então, quando a gente trata sobre o tema de desenvolvimento, que a ONU traz como uma diretriz para a agenda de 2030, imagine que estamos em 2022 e não superamos os objetivos para o milênio. Como é que a gente vai avançar para uma política de média e de alta complexidade se ainda estamos capengando na política básica, que são os 8 objetivos do milênio? Então, começaremos
pelo que é mais frágil. São os 8 objetivos do milênio, que aí envolve uma questão, sobretudo, de educação. Como é que um cidadão vai cobrar do Estado? Só pode cobrar do Estado na medida que tenha conhecimento para cobrar. Não precisa ser um conhecimento acadêmico, mas precisa ter conhecimento específico naquilo que está se cobrando do Estado, do poder público. O Estado, eu falo o poder público de forma ampla. Então, essa política pública dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento da ONU, ela precisa ser lastreada pela política básica que vem dos 8 Objetivos do Milênio. A gente tem que superar a fome, a gente tem que superar a questão da educação básica de qualidade. A coisa da qualidade foi expresso no objetivo. Então não podemos chegar na agenda de 2030 ainda capengando, ainda tendo pendências na política básica. E não podemos falar de desenvolvimento quando a gente trata de uma digamos assim, um flagelo de violência contra a mulher. A mulher no centro da família, no centro da sociedade como mãe, vivendo esse flagelo de violência. E outras coisas, né? A coletividade. Chegou um momento que não se tem condição de competir. É um momento de convergir, de se solidarizar, inclusive no desenvolvimento básico dessa política. Então, o índice de sustentabilidade empresarial da Bovespa foi uma base importante da sustentabilidade, porque em 2008 em diante, quando o mundo viveu aquela crise mundial, as organizações tomaram providências para prevenir novas crises daquela natureza ou daquela dimensão. Daí, a contabilidade, por exemplo, empresarial, passou a ter uma nova característica, assim como a contabilidade pública, ela passou a ter uma nova característica. Interessante que aconteceu no Brasil, que a norma não mudou. O que mudou foi a interpretação da norma a partir dessa crise de 2008. Então, dessa crise de 2008, se colocou algumas novidades. A gente vê a novidade na área pública com o MCASP. O pessoal que não é da área de contabilidade já está até cansado de saber, mas a turma que não é da área específica de contabilidade, é importante saber que existiu um marco da contabilidade aplicada ao setor público. Esse MCASP, esse marco, ele mudou a concepção de poder público e aproximou o que é um ente público de resultados da iniciativa privada. Então ele trouxe uma nova visão para isso, que a gente vai tratar aqui no decorrer desse tempo. O indicador de sustentabilidade, e essa palavra de sustentabilidade, ela tem um conceito amplo, popular, corriqueiro, que é a automanutenção e custeio de qualquer projeto ou qualquer negócio. É a automanutenção e o custeio daquilo. Mas o conceito da ONU, sustentabilidade, é o não comprometimento das gerações futuras com aquela atividade. E aí teve algumas normativas, por exemplo, um demonstrativo, que é o demonstrativo de valor adicionado nas empresas, é como se fosse um PIB da área pública. O PIB, o Produto Interno Bruto daquela empresa, o que aquela empresa gerou. E a gente vê que as grandes empresas são obrigadas a fazer esses demonstrativos porque operam na bolsa, a normativa impõe essa atividade, mas as pequenas não são obrigadas e deveriam fazer,
porque agrega valor à sua imagem, agrega valor a ações ambientais que sejam ambientais ecológicas, ambientais sociais. Toda normativa hoje anticorrupção, ela traz esse aspecto, né, esse vetor de sustentabilidade empresarial. E isso muda realmente a estrutura coletiva social, porque as empresas começam a ter uma visão onde, ao ajudar ao próximo e ao meio ambiente, faz com que aquela imagem gere bons negócios, agregue valor econômico à sua atividade. As grandes já estão operando nesse sentido, por imposição legal, mas as pequenas e as médias ainda estão amadurecendo isso a passos curtos, digamos assim. O direcionamento desse trabalho é justamente apressar